Se eu estiver falando de um equipamento que pesa aí algumas toneladas, eu tenho que saber se o piso por onde ele vai passar vai aguentar, se o equipamento vai entrar na porta, né, se eu não preciso derrubar uma parede. Então, tudo isso tem que ser planejado antes, para não dar caca depois, né? Quando eu termino esse processo, vou exatamente para a instalação, aí entra tudo que a gente planejou casando ali, tá? Bom, terminei, instalei o equipamento, agora eu preciso treinar. Então, são os funcionários que vão operacionalizar esse equipamento, né? E dependendo da instituição de saúde, se eu tiver uma equipe de engenheiros, uma equipe de técnicos, eu posso combinar com o fornecedor para que ele me forneça um curso técnico de manutenção desse equipamento. Então, eu assumo a responsabilidade de fazer a manutenção do equipamento, né? Bom, conseguimos fazer tudo isso, o equipamento está lá bonitinho, agora eu tenho que calibrar, né? A vigilância sanitária ela não permite, dependendo dos equipamentos, que eu funcione sem ter um certificado de calibração. Então, por exemplo, equipamentos de raio-x, ressonância, e eu tenho obrigatoriamente que ter esses certificados. Calibrei, aí a gente precisa desenvolver os programas de manutenção. Então, manutenção preventiva, as próximas calibrações, né? Então, tudo isso eu tenho que prever dentro do plano de vida do equipamento. Então, se o equipamento tem uma estimativa de vida de 10 anos, isso eu tenho que estar previsto dentro dos 10 anos, tá? E depois de tudo executado, aí eu consigo fazer a liberação do equipamento. Então, veja que é um processo realmente, eu não vou dizer que seja árduo, tá? Mas é um processo longo. E é um processo que, se você errar em alguma partezinha ali, você pode inviabilizar. Lembrando que tem vidas humanas envolvidas no processo, né? Então, a importância de seguir as normas técnicas, tanto de quem opera, quanto de quem faz o uso, o paciente, por exemplo. Sim. Inclusive, existem algumas histórias de hospitais que comprou o equipamento, fez todo o processo, né? Quando o equipamento chegou, ele não cabia na sala. Então, quando o equipamento chegou, o peso do equipamento era superior ao suportado pela estrutura do hospital, né? E aí tem as piadinhas, né? Há um tempo atrás, no Brasil, lançou um programa, na década de 90, chamado ReforSUS. Então, esse programa era reforço à saúde voltada para o SUS. Então, os hospitais faziam projetos e pediam o que eles precisavam. Só que isso foi feito meio sem critério. Conta uma história que uma cidade do interior de São Paulo, ele pediu um raio-x, né? E assim, era um raio-x tão potente que quando ele ligou, né, foi inaugurar o raio-x, a luz da cidade não aguentou e caiu, né? Isso é uma história, a gente não sabe se é verdade. Né? E então, assim, foi uma falha num desses processos, né? Aqui, por exemplo, não sei, pode falar? Eu não vou citar nome, tá? Depois você corta o que não for. O Samuel Libânio tinha um equipamento de raio-x e era um equipamento telecomandado. Então, um equipamento que o operador, ele movimenta a mesa, movimenta tubo, né? E, assim, quando instalaram esse equipamento, ele não dava... Na hora que ele estender, fazer o longitudinal de mesa, ele batia na parede. Né? Então, eles tiveram que começar a colocar sensores para poder evitar isso daí. Aí você vai descaracterizando, né? Você começa ao invés de resolver o problema, você começa a aumentar mais problemas ainda. Não, a gente às vezes foge de falar sobre exemplos, mas eles são necessários para poder ver que a evolução só vem a partir do caos que sai as boas soluções, não é? Então é importante ver que até mesmo no hospital como o nosso, que é referência em muitas áreas, né, passou por situações em que foi aprendidas para elas cometer mais, né? Sim. Você falando... Principalmente por respeitar a normativa, né? E não sempre dar aquele jeitinho, né? Que muitos estão acostumados. As normas são importantes para isso. Porque assim, hospitais menores, normalmente, eles não têm muito essa preocupação, né? Vamos comprar.
Legal, tá um preço bom, vamos comprar, depois a gente vê se serve, né? De repente eu vou ligar lá, não tem potência energética suficiente para tocar isso, né? Aí você fica imaginando uma sala de uma radiologia, de fazer radioterapia, por exemplo, que equipamentos tem paredes enormes, grossas, para poder fazer blindagens, não é? Exatamente. A complexidade disso. Isso assim, não é uma coisa assim, nossa, aconteceu uma vez, isso acontece muito frequentemente, né? Existe um outro caso que quando você compra o equipamento que demanda uma reestruturação de sala, o próprio fornecedor ele te manda um projeto. Então você segue aquele projeto, né, para poder o equipamento se adequar àquela sala. O projeto do fornecedor, do fabricante, estava errado. Olha só. Então, assim, o equipamento chegou e ele teve problemas também para deslocar, ele teve que ficar... A posição teve que ser mudada, algumas coisas tiveram que ser refeitas na sala. Então, é uma coisa... Não é muito difícil de acontecer, não. Quais são os principais critérios técnicos e econômicos considerados na escolha de um equipamento médico? O principal critério é assim, que ele cumpra a função pela qual ele foi comprado, né? Então, aquilo que eu falei, tem muitas vezes a pessoa compra, mas se esquece de uma série de detalhes. Vou dar um exemplo que acontece muito. Você tem, por exemplo, uma UTI, onde você tem um sistema de monitoração acoplado a uma central. Então, na mesa lá da enfermeira-chefe, ela consegue ver os parâmetros vitais de todos os pacientes, né? E um dos monitores quebra, ou você vai fazer uma ampliação dessa UTI e compra monitores que não tenha a conectividade com essa central. Então, isso acontece. Isso aí é uma coisa assim, extremamente comum de acontecer, né? Ou um equipamento, por exemplo, você precisa ter uma precisão de temperatura de décimos de graus e o teu termômetro não é preciso o suficiente. Então, quer dizer, a finalidade para a qual ele foi comprado, né, se perdeu. Então, isso acontece, isso é muito comum. Aí vem o aperfeiçoamento, né? Então, assim, como é que você evita? Você ter um profissional que realmente saiba especificar um equipamento médico, né, que saiba entender a necessidade daquele equipamento, que consiga visualizar o ambiente onde aquele equipamento vai estar inserido para poder realmente fazer a especificação correta. Porque tem muita coisa que é técnica, médico não sabe, profissional de saúde não sabe, né? Então, as integrações, saídas, portas lógicas, eles não têm uma visão como a gente tem sobre esses assuntos, né? E um outro problema é sobre a capacidade do equipamento. Então, por exemplo, não adianta eu comprar um equipamento subdimensionado para aquilo que eu preciso porque ele está mais barato. Não, eu vou economizar, né? Vou comprar, em vez de pagar, 100 mil, eu vou pagar 90 mil, mas eu precisaria fazer 100 exames por hora, eu vou fazer 90. Vai funcionar no comecinho, 2, 3 semanas depois você acaba tendo uma demanda reprimida absurda. E o contrário também é a mesma coisa. Você comprar um super equipamento que ele produz o dobro do que você precisa. Não vai adiantar nada. Você vai gastar dinheiro e o equipamento vai estar lá. Você consegue resolver o seu problema, né, em um determinado tempo, mas na hora que a sua demanda aumenta, pode ser que esse equipamento já esteja obsoleto. Então não adiantou nada. O investimento não valeu. Né, a eficiência, eficácia. Sim, né? Sim. Marco Túlio, vamos para manutenção e segurança, né? Já adentrou alguns tópicos nisso. Como que a engenharia clínica contribui para a manutenção e calibração dos equipamentos médicos? Eu acho que a principal contribuição são os programas de manutenção. Certo. Né? Então, quando a gente faz a aquisição de um equipamento, existe toda uma normativa que nós temos que seguir para garantir que esse equipamento ele vai estar exatamente funcionando como o fabricante previu. Então, a hora que o médico vai usar, ele tem certeza que o equipamento vai estar